Olá, alunos e alunas de jornalismo! Começa agora o programa Se Liga Aqui. Nesta edição, vamos conversar sobre como é o jornalismo na prática, como é feita a checagem das informações, mais conhecida como apuração, e a correria para encontrar a matéria-prima da notícia. Vamos conversar com William Bittar, repórter da Rádio CBN Curitiba e do portal Massa News. Ele tem experiência em reportagens e assessoria de imprensa também. Seja bem-vindo, William. Começamos já falando sobre apuração. Quando você está na redação ou algum colega seu recebe um e-mail, um telefonema sobre determinado caso, por exemplo, uma denúncia, qual é o procedimento que o repórter deve cumprir? Olá, Liana. Olá a todos que nos assistem neste momento. Acho que o principal, para quem está nos assistindo poder entender, a gente precisa desconfiar de tudo. A gente precisa receber com atenção a informação que a gente está recebendo, a gente precisa checar muito bem, pegar todos os dados daquela pessoa, quem está nos ligando, e não uma questão só para a gente falar quem é essa pessoa, divulgar quem é essa pessoa. A gente tem a seguridade de que a fonte é sempre exclusividade, a gente pode se resguardar disso, a gente não precisa divulgar. Mas é sempre importante a gente desconfiar, principalmente se for uma denúncia de política, se for uma denúncia de economia, de alguma situação mais assim, que são coisas mais comuns do dia a dia. Mas é importante a gente desconfiar primeiramente de quem está nos fazendo essa denúncia, de quem está falando com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, porque hoje é uma facilidade muito grande da gente ter os aplicativos de quem nos manda essas mensagens, mas acho que o mais importante é a gente desconfiar. A partir disso, a gente tem um processo de apuração, a gente precisa entrar em contato com os órgãos oficiais até para entender um pouco desse trabalho, para daí a gente poder preparar uma reportagem. Mas acho que o principal de tudo é a gente desconfiar de quem está nos passando essa informação. Não por uma questão só é uma questão de praxe, aliás, é uma questão de praxe nossa, a gente poder apurar mesmo o que está acontecendo, até para a gente não cometer nenhum equívoco depois, a gente começar, como a gente diz, né, dar uma barrigada aí, uma informação que realmente não existe. Mas é importante mesmo que a gente desconfie do que está acontecendo, até porque a gente não sabe de tudo, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é importante a gente se preparar muito bem até para os questionamentos que vão vir depois que a gente veicular esse material. E para apurar, você precisa entrar em contato com várias fontes. Como é feita essa abordagem? E o que fazer quando há uma recusa em atender o repórter? Bom, para começar, a recusa é sempre normal. Muita gente se nega a falar, principalmente se for órgãos oficiais, se for, por exemplo, um prefeito, um governador ou uma outra pessoa nesse sentido, um deputado, um vereador. Quando chegam até nós denúncias graves e que a gente precisa apurar, a partir do momento que a gente já tem noção de que aquilo está acontecendo, a gente já tem algumas fontes de informação de que aquilo realmente acontecia, quando nós temos documentos que comprovem aquilo que a gente está falando, a gente precisa entrar em contato com essas pessoas, né? A gente precisa entrar em contato com os órgãos oficiais. E aí é muito comum eles não quererem passar nenhum tipo de informação, ou quando a gente precisa descobrir alguma fonte, né? Isso que é o mais legal do jornalismo, quando a gente precisa conhecer alguma fonte, descolar alguma fonte, a gente precisa ter, primeiro, maior imparcialidade possível. A gente costuma dizer que é meio difícil a gente ser imparcial, mas a gente consegue, a partir do momento que a gente precisa abordar uma pessoa, que a gente precisa conversar com essa pessoa, a gente precisa mostrar para ela que o nosso trabalho é sério, que é um trabalho ético, que é um trabalho de credibilidade. Então, acho que o mais importante é a gente ter essa noção de que nós somos jornalistas, nós somos responsáveis por trazer uma informação verdadeira para quem vai nos ler, para quem vai nos assistir, para quem vai nos ouvir. E a partir disso, dessa construção do relacionamento, ela é muito importante. Eu tenho até uma das minhas fontes, que é uma pessoa super de confiança minha, eu acabei conversando com ela algumas vezes e ela falou para mim um tempo depois, ela falou, nossa, William, de tanto que a gente conversou, dos materiais que você me pediu, de como a gente começou a trabalhar, eu peguei muita confiança em você. Então, acho que o principal disso tudo é a gente ter a confiança de quem vai nos passar a informação. Até para essa pessoa ter consciência e saber que a gente não vai passar o nome dela em nenhum lugar, que a gente precisa dela, informações concretas de que realmente está acontecendo. A partir do momento que a gente recebe uma denúncia, a gente precisa ir atrás, e a partir disso a gente conseguir alguns documentos que comprovem aquilo que a gente está falando. Primeiro que a gente tem que se resguardar de tudo, né? Hoje é muito normal saírem notícias, né? Como a gente está num momento muito político, muito econômico, as fake news, né? Vem muito disso ultimamente
Então a gente precisa ter esse documento que comprove, nem que seja um e-mail, um vídeo, um áudio que a gente consegue receber, a gente precisa se resguardar disso. A gente não precisa veicular esse material, a gente pode transcrever ele, mas a gente tem que ter muito cuidado com a fonte que está nos passando isso, e a partir do momento que a fonte tem essa confiança na gente, a gente dá a maior tranquilidade possível, credibilidade possível do material que a gente está veiculando. William, nós vamos agora para o momento interativo. O estudante Gabriel Bukalovski, de 20 anos, que está cursando o 4º quadrimestre, está perguntando quais são as estratégias utilizadas dentro do espaço cibernético para buscar um bom engajamento com o público dentro da rádio. Bom, isso foi um desafio para a gente, né, Gabriel? Obrigado pela tua pergunta, por participar aqui com a gente. Mas isso é um grande desafio hoje. Hoje a gente trabalha em multiplataformas, né? Hoje o rádio não é só aquilo que você está ouvindo. O rádio são as redes sociais, o rádio são o site onde a gente trabalha, né? Eu particularmente trabalho numa rádio e num portal, e o material veiculado ele se assemelha muito hoje. Por quê? Porque hoje o audiovisual é muito importante, né? Então a gente busca o engajamento. Primeiro, como eu falei, a credibilidade do material que você está fazendo. A partir do momento que você tem credibilidade do que você está falando, do que você está trazendo, a pessoa já vai buscar mais informações sobre aquilo. E as redes sociais e os sites, hoje eles são um material de apoio para a gente. A gente não consegue divulgar tudo na rádio, a gente tem um tempo muito menor de veiculação de material, né? A gente tem 2 minutos e meio, 3 minutos para fazer um material. E muita coisa que está ali você poderia aproveitar melhor, você poderia colocar em outro lugar. E aí a gente aproveita as redes sociais. As redes sociais hoje, para a veiculação de notícia, é muito importante. E aí que é importante também a gente ter o cuidado com as fake news. A gente precisa cuidar muito bem disso, porque, como eu falei, a gente está num momento muito importante do nosso país e de todo, acho que da rede mundial mesmo. A gente aproveita muito as redes sociais e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente veicula lá. Mas a questão do engajamento é a credibilidade, é o veículo de comunicação que está transmitindo aquela notícia, é o repórter que está transmitindo aquele material, que está reportando aquele material, ele ter credibilidade naquilo que ele está falando. A gente tem um tempo muito curto de produção de materiais todas as manhãs, né? Pelo menos na rádio a gente tem um tempo bem menor, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está aí veiculando, né? O meu diretor de jornalismo já me puxou a orelha algumas vezes, mas sempre para a gente trazer o melhor material possível, né? Para quem está nos lendo, para quem está nos assistindo. E isso que é muito legal, o engajamento das redes sociais. E é uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente veicula umas coisas nas redes sociais, é bom a gente não ler os comentários, né? Porque sempre existirão críticos, sempre existirão pessoas que não entendem muito daquele material, que defendem lado A ou lado B, mas nossa função dentro do jornalismo é reportar. Não doa em quem doer, né? A gente diz doa em quem doer. A nossa função ali é trazer para a sociedade o que está acontecendo da melhor forma possível, e a partir disso acho que o engajamento ele vem com o tempo. Não adianta a gente querer que as redes sociais elas propaguem muita notícia de uma maneira rápida, viralizem de uma maneira muito rápida. Acho que depende muito do trabalho que a gente está fazendo. Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho aqui em Curitiba, nos vários veículos de comunicação que a gente tem. Nós temos excelentes profissionais que entraram no mercado agora, e todos eles têm que ter o mesmo cuidado. Rede social não é brincadeira, não é um lugar só para as pessoas se divertirem, para as pessoas brincarem, receberem algumas piadas, mas ele também é um importante veículo de comunicação. A gente vê isso que desde 2016 para cá a gente está num momento muito forte das redes sociais. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está veiculando lá. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Se Liga Aqui. Antes do intervalo, conversamos sobre apuração e como lidar com fontes. Voltamos a conversar com o William Bittar. William, retomando nossa conversa, ainda sobre as fontes, como você tenta deixar sua matéria mais plural em relação a elas, as fontes? Bom, para começar a gente precisa tomar um cuidado muito especial na hora da gente conseguir ouvir os dois lados, né? A gente tem muito essa preocupação com ouvir os dois lados para a gente não tender nem para um lado nem para o outro. Mas como eu falei, né, a gente consegue ser imparcial na hora de conversar com essas fontes. Na hora de escrever a matéria,
é um pouco mais difícil, porque dependendo de como você escrever, você já se posiciona para o lado A ou para o lado B. Então isso é muito prejudicial para uma reportagem, até pelo fato de que as pessoas mesmo que vão acompanhar isso depois, elas podem ter um posicionamento diferente. Obviamente tem que ter mesmo, né, em alguns casos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. O que eu poderia falar sobre a pluralidade, é que dependendo de como a gente formata uma matéria, de como você idealiza ela, de como você vai produzir essa matéria, esse material, você precisa ter muito bem mentalizado, muito bem posicionado o que você vai fazer, o que você vai preparar, porque, como eu falei, cada pessoa entende de um jeito, cada frase, cada vírgula, cada ponto, cada aspas que você vai colocar de um material, a pessoa pode se sentir ofendida e a outra pode se sentir valorizada. A gente não quer valorizar um trabalho que esteja feito de maneira errada, a gente também não quer criticar um trabalho que esteja sendo feito de maneira certa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu, particularmente, quando eu costumo pegar esse material, como todos os outros que a gente faz, mas principalmente quando a gente tem que tomar um cuidado muito especial de se a gente está falando de uma pessoa, de uma figura pública, é a gente ouvir o máximo. Já teve momentos em que eu tive 40, 50 minutos de gravação com uma mesma pessoa e eu tive que fazer o mesmo tempo do outro lado. Por quê? Porque não adianta eu ouvir 40 minutos do lado A e 15 minutos do lado B. E também isso é muito importante no rádio. A gente não pode dar um espaço maior para o A e menor para o B. O que a gente precisa fazer? Se a sonora do A tem 15 segundos, a do B tem que ter 15 segundos. E isso não é só uma regra do jornalismo, mas é para você manter bem o relacionamento com o teu telespectador, com o teu ouvinte, porque ele precisa saber os dois lados. A gente tem essa responsabilidade de trazer respostas, principalmente quando é denúncia, né? A gente precisa trazer o outro lado de quem está sendo denunciado. Essa pessoa ela tem que ter a liberdade de poder explicar o posicionamento dela, muitas vezes sendo certo ou não, mas ela tem essa liberdade, ela tem esse direito e o jornalismo ele serve para isso. A gente ouve os dois lados. Então, a forma como eu trato isso é dessa forma, é dando exatamente o mesmo tempo para as duas pessoas, independente de como eu estou escrevendo aquela matéria, independente se a resposta do A foi melhor e a do B não foi tanto, ou se uma pessoa pública ela acabou se esquivando de alguma resposta, eu tenho que dar a informação correta. Eu acho que esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter na nossa profissão, porque a gente pode sim dar a entender que nós estamos tomando um lado, tomando um partido, tomando um posicionamento que não é aquele. E não é só questão da ideologia e do trabalho da emissora que você tá prestando esse serviço. Todas as emissoras têm o mesmo padrão, de que as pessoas precisam ter o mesmo tempo de resposta, independente de qual for. Até porque, se a gente acaba veiculando apenas um lado, isso pode nos prejudicar como profissionais, como pode prejudicar a emissora a qual nós estamos reportando. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado para que nós não tenhamos nenhum tipo de equívoco na hora do material, porque, como eu falei, a nossa responsabilidade perante as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, é muito grande. É muito grande. A gente tem que tomar um cuidado minucioso assim do que a gente vai reportar, porque a partir do momento em que nós damos para o lado A um período maior de resposta ou de denúncia e para o lado B a gente dá um tempo muito menor, a gente já tomou um lado. A gente já está, inconscientemente, a gente já está colocando que aquela pessoa está certa e a outra está errada. E isso na nossa profissão é inadmissível. E para finalizar, a estudante Larissa de Oliveira, de 24 anos, do 7º período, enviou uma pergunta. Ela quer saber se quando você entrou no curso de jornalismo, você já tinha certeza do que queria, pois muitos estudantes acabam mudando de ideia ao longo do curso. Não mudei de ideia do jornalismo, mudei de editoria que eu queria seguir. Quando eu entrei na faculdade, e eu conto muito isso quando eu entrei na Uninter, o que aconteceu? Eu entrei num processo diferente, porque eu tinha conquistado uma bolsa e acabou demorando um bom tempo para sair, então eu entrei com um mês de aula depois que já tinha começado, né? Então eu já peguei um pouco esse trabalho um pouco diferente, um pouco mais atrasado. Mas desde quando eu entrei, eu tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com jornalismo esportivo. Eu tinha na cabeça que eu ia fazer isso, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, mas não deu certo. Hoje eu não trabalho com esporte, eu trabalho em raros momentos com esporte,
mas em alguns momentos na faculdade chega um tempo, assim, acho que principalmente na metade eu acho que é o ponto-chave do que a gente faz hoje. Na metade você fala assim, não, eu vou desistir, não é para mim, mas eu acho que a persistência das pessoas que querem fazer o jornalismo, ela tem que ser muito maior. As pessoas têm que acreditar mesmo que elas podem fazer um trabalho social até muito melhor. Então, eu acreditei muito nisso. Eu tive um professor que ele falou para mim assim, William, o que você quer fazer dentro do jornalismo? Porque o jornalismo tem diversas áreas, né? Tem o pauteiro, tem o editor-chefe, tem o apresentador e tem o repórter. E eu falei para ele, eu vou ser repórter. Eu vou ser repórter, no meu lugar é na rua, é onde eu vou me dar bem, é onde eu vou poder ouvir as pessoas, onde eu vou poder exercer meu trabalho melhor, porque desde quando eu entrei na faculdade não, porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, mas a partir do segundo, do terceiro período ali, eu coloquei na minha cabeça que eu poderia fazer um trabalho social muito bom, mas ouvindo as pessoas. Eu acho que ouvir as pessoas é o que eu sei fazer de melhor. E eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de estar na rua, seja para fazer um Fala Povo falando do frio que está em Curitiba, seja para fazer o presente do Dia das Mães, enfim, eu gosto de ouvir as pessoas. E é lá com elas que a gente aprende o jornalismo, porque elas nos trazem informações, elas nos procuram depois para trazer alguma situação que está acontecendo, seja a rua que está esburacada lá que a gente precisa ir atrás para tentar resolver, seja o síndico do condomínio que está falando uma coisa e não pode fazer porque está fora da lei. Enfim, as pessoas nos trazem essas informações e todo dia, quando eu acordo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é a pauta que eu vou fazer quando eu chegar na redação, eu não sei o que a produtora deixou pronto lá para eu poder fazer no outro dia. O que eu sei é da Lava Jato, né? Lava Jato eu sei porque isso tem toda semana. Mas outras coisas a gente nunca sabe o que a gente vai fazer, a gente não sabe para onde vai. Uma das situações que mais me deixou sensibilizado até hoje foi um alagamento que aconteceu na cidade industrial de Curitiba e foi uma ouvinte nossa que eu ouvi ela no centro, ela ligou lá na rádio para fazer esse tipo de trabalho, ela queria falar que tinha alagado a casa dela. Então, essas pessoas que nos trazem informação, nós só temos uma profissão hoje porque as pessoas querem ser informadas, as pessoas querem saber a verdade, as pessoas não querem saber um discurso político, as pessoas querem saber o que realmente acontece. E eu acho que essa é a nossa função social, né? A gente trazer para as pessoas o que realmente acontece, mostrar para elas os dois lados de quem está denunciando e de quem está sendo denunciado. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que eu nasci para ser repórter, eu sou repórter e eu sou grato a isso. Que bom que deu certo, né? Muito obrigada, William, pela presença. Até semana que vem com o programa Se Liga Aqui.